Então, abrindo oficialmente, então, esse nosso bate-papo de hoje, né, que é muito especial, com muitas datas específicas de comemoração, que estamos muito felizes com isso, né? Então, hoje essa nossa conversa é uma ação da BPW Curitiba, Araçatuba e Bento Gonçalves, organizada pelas comissões de saúde desses locais, né? A Cláudia Silf de Curitiba, a Thais Assad de Araçatuba, e eu, Rita, daqui de Bento Gonçalves, né? Então, estamos recebendo o Marcelo e a Priscila para falar desse tema muito lindo e inspirador, né? E abordar esse assunto com as crianças, né? Como que a gente pode tratar desse tema tão delicado, mas tão imprescindível, né? Para que a gente também tenha mudanças na nossa percepção, que a gente consiga gerar essa mudança também na percepção das pessoas. Então, sejam todos muito bem-vindos, estamos muito felizes, né? Vamos deixar gravado depois para poder compartilhar com as pessoas que não puderam estar presentes hoje, né? Então, estamos todos muito felizes. Então, vamos começar. Cláudia. Queria agradecer a presença de todo mundo, e eu acho que é muito importante a gente falar desse assunto mesmo, como a Rita já falou, e eu queria começar lendo a poesia da contracapa do livro da Dora. Pode ser? Sempre tem alguém precisando, não é difícil ajudar, fica mais fácil se tiver sobrando, mas mesmo quem não tem pode doar. Tem que ter vontade de querer uma terra mais colorida. Comece doando uma boneca e termine doando vida. Para idoso, doe atenção. Doe carinho e oportunidade para a criança. Para o faminto, um pedaço de pão. Para todos, uma nova esperança. Pratique gratidão. Agradeça tudo o que você tem. Doar te faz uma pessoa melhor. E você faz feliz um outro alguém. Eu acho linda essa poesia. Só comentar. Linda e inspiradora, né? Tem duas frases aí que resumem bem os sentimentos do doador e do receptor. A frase que significa do receptor é pratique gratidão, que esse é um sentimento que todos os transplantados passam a ter como o sentimento mais importante para eles, tá? E a outra frase, doar te faz uma pessoa melhor, foi um aprendizado nosso nesse nosso estudo para fazer o livro, que nós conversamos com doadores. A gente tinha sempre a visão do receptor, né? Que nós somos transplantados. Mas, através do livro, a gente conversou com bastante gente que foi doadora, e essas pessoas falaram que, após eles terem feito esse ato bonito de doar, eles se sentiram pessoas melhores. Então, acho que isso aí resume bem essas duas frases, os sentimentos dos dois polos desta história. Eu acho que ela é bem sucinta, assim, mas toda ela é tão importante, né? Ó, fica mais fácil se tiver sobrando, mas mesmo quem não tem pode doar à vontade, atenção. Nossa, é muito profundo, né? Muito profundo mesmo. Bom, eu vou começar então apresentando aqui os autores, né, do livro. Marcelo Genesi, muito obrigada por estar aqui, presente mais uma vez, no nosso segundo ano aqui consecutivo. Espero que ano que vem a gente consiga fazer algo presencial e não online, assim, né? Vamos torcer para isso. O Marcelo, ele nasceu na cidade de São Paulo, em 1961, formado em Economia pela USP e pós-graduação em Administração de Economia pela GV e Direito de Economia pela GV Law. Casado com a Adriana, com quem tem 2 filhos, a Cissa, de 33 anos, e o Rodrigo, de 31. Está esperando um neto agora, já tem uma netinha, né? E agora está esperando um neto.
Já escrevi, são 3 livros, né? Me corrija se eu estiver errado. O primeiro é o De Repente o Futuro Ficou Curto. O segundo é Álvaro, a Árvore. E o Adorável Dora, que é com a coautora da Priscila Pignolati. O Marcelo foi transplantado medula óssea, né? Na medula óssea, é isso mesmo. E a gente fica muito feliz com a sua presença aqui. A Priscila, também, segundo ano, aqui presente conosco. Ela é nascida em 76, natural de Belo Horizonte. Então, temos uma mineirinha aqui com a gente. Atualmente mora em São Paulo, né? Desde 2013. Ela é formada em Sistema de Informação Sistema de Informação e pós-graduação em Gestão de Informação pela PUC e Gerenciamento de Projetos pela FGV. Ela tem certificado do PMP, que é o Project Management Professional, e é transplantada renal desde 2017. É casada e tem um filho pet. Então, muito obrigada aos dois aqui. Muito obrigada por ter escrito o livro. Esse livro acredito, essencial para a gente ter como base para conversar com as crianças, né? Abrir esse assunto, que pode parecer um assunto difícil, né? Um assunto pesado, e que vocês transformaram de uma forma tão didática, tão leve, tão fácil de você abordar com essas historinhas curtas, né? Na personagem Dora, eu falei até que hoje a gente teria a presença da Dora, porque todos nós temos a Dora, né, dentro de nós. Então, todos nós em algum momento já fomos a Dora. A gente já tirou a pilha de uma boneca e passou para outra, a gente já doou ou o tempo ou a nossa atenção para alguém. Então, muito obrigada por essa contribuição de vocês para a sociedade. E para a gente que gosta, né, e que precisa falar muito sobre esse assunto, e que ainda é um tabu, mas a gente vai quebrar isso aos pouquinhos, e se Deus quiser, com aquela lei Tatiane, que a Patrícia é super apoiadora, a gente vai conseguir levar esse assunto para as escolas, para que isso seja abordado com as crianças, e a gente tenha a cultura da doação, né? Doação de tudo, doação de órgãos, doação de leite materno, doação de tempo, doação do que a gente puder doar, cabelo. E é isso, obrigada, e eu passo a palavra aí para vocês. Só uma coisinha, eu acabei de ter uma ideia, eu gosto muito de números e tudo mais, eu fiz isso recentemente, eu acho que a gente tem que mudar, viu, Priscila, a nossa idade quando dá apresentação. Não, eu mudei a minha. Eu falo que eu tenho 67 anos, porque são 60 da data de nascimento e 7 de hora extra, porque já tem 7 anos que eu tive uma sobrevida. Então, eu brinco que são 60 mais 7, então eu tenho 67. Você, no seu caso, 42 ou 43, é isso? Eu não quero somar nada na minha idade, não. Não quero, não, gente. Eu achei que o Marcelo ia colocar que ia ser só os depois, ia ser só os 7. Não, mas é que você passa para as pessoas. Dá para, no meu caso, diminuir? Diminuir. Claro, não pode diminuir a vida, tem que aumentar, Pri. Não, mas aí diminui a idade, que aí você vive mais, entendeu? É propaganda. Propaganda é alma do negócio. A gente está vivendo mais aí, ó. Não, que nem o Marcelo foi abordado na fila, mas você não tem 85 anos, né? Então você também não tem 40, né? Só 67. Mas agora vou voltar ao assunto. A Priscila normalmente fala antes, mas já que comecei a falar, é um prazer enorme estar aqui mesmo. A gente tem uma maior vontade de divulgar ao máximo, não o livro, mas sim o conceito, né? Então, qualquer oportunidade a gente vai abraçar e tentar
desenvolver ainda mais essas ideias e tentar influenciar pessoas e chamar atenção para esse tema. Então, nós que agradecemos essa oportunidade. Vai lá, Priscila. Eu também aproveitar e agradecer também, assim, tudo que vocês fazem com o Doando Vidas, né? Todo esse trabalho de conscientização, que é muito importante, que aí acaba envolvendo as pessoas e gerando informação, conteúdo, né, para conscientização. Então, assim, agradeço enormemente. A Dora hoje está fazendo aniversário, como o Marcelo já disse, 2 anos, né? E eu confesso para vocês que eu não tinha a dimensão do que a Dora poderia alcançar. Quando o Marcelo fez o convite, quando a gente começou a escrever, eu sabia que era uma bela de uma contribuição para a sociedade, né? Para as crianças, para a formação da cultura doadora e tudo mais, mas eu não tinha dimensão de que ela poderia ir tão longe, assim, né? E está indo tão longe, né? Hoje, assim, quando eu vejo alguns professores que pesquisam, às vezes, na internet, por livros infantis sobre doação de órgãos e tal, e acham a Dora e vêm atrás da gente pedindo ajuda para poder colocar na sala de aula, para poder usar o livro, né? E aí os professores dando esse feedback, falando o quão importante foi usar o livro, o quão fácil foi, isso é muito, muito interessante, o quão fácil foi aplicar o livro na sala de aula com os alunos, o quão benéfico foi para aquela aula, né, a questão do livro, o quão foi tão tranquila e tão agradável a aceitação do livro pelas crianças e pelos pais, né? Então, essa questão toda tem sido muito gratificante, e aí é uma dimensão que eu não tinha na época, né? Eu pensava no livro, que você coloca na livraria para ser vendido, e que a gente distribuiu muitos, né? E continua distribuindo, né, como doação e tal, mas eu não imaginava que poderia ser abraçado por tanta gente que eu não tinha, né, pela comunidade médica, por professores. Aí a Lei Tatiane nasceu junto e, querendo ou não, uma coisa complementa a outra, né, porque é uma ferramenta que vai poder ser utilizada quando a Lei Tatiane estiver aprovada na prática. Então, assim, a questão do falar lúdico, do falar pela cultura doadora, acho que tudo isso foi muito importante, assim, tem sido uma surpresa, assim, a cada vez que eu recebo um contato de alguém e tal, é uma grande surpresa, é gratificante. Já seria pelo próprio tema e como forma também de gratidão nossa, mas a gente ainda ver o livro ser ferramenta de educação é uma coisa ainda, nossa, sem palavras, porque a gente sabe que só a educação transforma, e você ter uma ferramenta que você criou é realmente muito mais do que nós tínhamos no início como projeto para a gente. Então, é duplamente satisfatório isso. O que eu vi muito, assim, e eles conseguem pegar o livro, os professores, e aplicar o livro em todas as disciplinas. Eu fiquei realmente, assim, impressionada de como é a criatividade também do professor em poder aplicar em todas as disciplinas. Nas aulas de artes, na aula de português, na aula de literatura, na aula de matemática. Então, assim, ciência, eles biologia. aplicaram em várias ciências, biologia, e eles não sabiam que tinha o livro em inglês, né? E aí, quando eu falei que tinha o livro em inglês, aí eles falaram, nossa, então a professora de inglês vai ficar enlouquecida se souber que a gente pode ter essa opção do livro em inglês. Então, assim, eles aplicam o livro de várias formas diferentes, e aplicam de uma forma, assim, usando essa questão do lúdico mesmo, as historinhas lúdicas, né, que falam sobre doação de órgãos, são muito, muito abordadas, e as crianças, elas recebem tão bem, e elas falam com uma tranquilidade. A gente fica, às vezes, com medo, né? Falar de doação de órgãos para criança, meu Deus, não pode, é um tema muito pesado, né? Tem esse tabu aí, ainda existe, né? Infelizmente. Mas você vê a aceitação das crianças, e as crianças falam com uma naturalidade que às vezes, eu já vi pais chegando para mim falando assim,
Nossa, minha filha adora o livro. E ela vem me perguntar, às vezes, as coisas, tipo, negócio lá da hemodiálise, que outro dia foi surpresa, né? A menina falou, porque aí você fala de um filtro, né? Que aí é o filtro, que é o filtro do avô, do sítio do avô. E aí minha filha viu um filtro e falou assim, olha, mamãe, o filtro, e fez a associação, né? Os pais às vezes falam assim, nossa, eles conseguem entender uma facilidade e aceitar tão bem o tema e falar tão bem do tema, que é impressionante, assim, que aí mostra pra gente, enquanto adulto, que é a gente que cria esse preconceito, né? A gente que cria esse tabu. E eu acho que o negócio aqui é a gente mudar o foco, não para falar da doação por causa da morte, mas da doação por causa da vida, entendeu? É uma abordagem muito mais positiva e mais fácil também, né? Exato, a importância de mostrar que a doação gera vida, né? Que a doação vai gerar vida, né? Porque, assim, a gente sabe que todo mundo um dia vai embora, todo mundo, né? A gente não sabe quando, mas a gente sabe que vai embora. Isso é um fato, né? Então, a gente não escolhe isso, né? Mas a gente escolhe quando a gente fala se a gente é doador ou não, né? Isso é uma escolha, né? E essa escolha, a gente gera vida. Então, assim, é uma escolha pela vida. Então, eu acho que é muito essa abordagem que a gente passa. E a gente também pensou sempre em passar, né, Marcelo? De uma forma muito leve, divertida, que a gente coloca lá coisas divertidas, coisas engraçadas, coisas que já aconteceram comigo, que aconteceram com o Marcelo. A gente usa nomes de pessoas que a gente conhece. Então, assim, era engraçado as pessoas, nossa, usou meu nome lá, mas eu acho que não você usou lá meu nome, mas foi coincidência, né? Eu falei, não foi coincidência, não, era seu nome mesmo. Então, assim, a gente usou isso propositalmente, então, foi uma coisa muito leve para a gente escrever, e eu acho que como foi leve para a gente escrever, a gente transpareceu isso para quem lê, né? A forma que foi feito, aí a pessoa sente isso na hora que lê, porque ele é uma leitura leve, né? E até adultos leem e falam assim, nossa, eu sentei e li o livro e achei o máximo. Então, assim, até para adultos também vale, né? Quer complementar alguma coisa? Essa visão, assim, que a criança tem de olhos de primeira vez, né? Então, a gente acha que é um tabu o assunto e realmente não é. Mas eu vou falar que antes de eu estar na BPW, de eu começar a fazer esse projeto ano passado do Ano Vida, eu também tinha uma impressão assim de tristeza, de vida limitada, mesmo sendo médica, né? Mas essa outra visão de vida, né, que continua e que a pessoa tem uma outra chance, uma segunda oportunidade, é muito bonita. Todas as histórias são lindas e emocionantes, né? Sim, sabe o que acontece muito, Cláudia? Sabe o que acontece muito? As campanhas são muito tristes. Entendeu? As campanhas são muito tristes. As campanhas são em preto e branco, uma música triste ao fundo, um carro batendo, um acidente. Então, assim, as campanhas... É verdade. As campanhas trazem esse peso, entendeu? E, na verdade, eu acho que a campanha tinha que ser o contrário, né? Tinha que mostrar a questão da vida que a gente fala tanto, que a gente aborda tanto. Então, tantos anos fazendo uma campanha triste, fazendo uma campanha preto e branco, fazendo uma campanha de um acidente de carro ou alguma coisa assim, isso vai entrando na cabeça da gente, né? Então, por isso que você tinha essa visão, porque inconscientemente isso é colocado na cabeça da gente, né? A gente vai vendo essas coisas e a gente vai ficando assim. Então, é muito comum a gente associar com isso, assim. E aí, associando dessa forma, você não quer falar desse assunto em casa? Não quer. Você vai querer falar para o seu filho, para o seu marido, que você é doador de órgãos, associando com coisa ruim? Não vai. Então, a gente tem que fazer o contrário, né? A gente tem que mostrar justamente o contrário, que é leve, que pode ser falado, que gera vida, que aí sim a pessoa tem vontade de chegar e contar alguma coisa para a família e falar sobre doação, né? É diferente disso. Então, por isso que a gente tenta o tempo inteiro falar de outra forma. E eu, depois que transplantei e comecei a fazer esporte, por exemplo, eu tento levar para esse lado esportivo, que aí eu mostro justamente isso. Eu mostro que a doação de órgãos gera vida, e a vida você pode fazer tantas... você pode fazer tantas coisas com essa vida, né? Você pode
trabalhar, viajar, escrever livro, ser atleta, você pode fazer tanta coisa normal como qualquer outra, e aí você tira um pouco desse estigma de coisa triste, de coisa pesada, de morte, né? A gente muda um pouco o foco, né, das coisas, e assim, né? o transplantado, ele é alegre, ele é muito cheio de vida, né? Ele é grato pela oportunidade, então realmente, eu acho que é uma pessoa mais feliz do que as pessoas que não são transplantadas. É o que o Marcelo fala, a gente tem uma gratidão, né? Porque a gente, digamos assim, a gente recebe um diagnóstico do tipo assim, você não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Você não sabe o que é. No caso do Marcelo foi mais bombástico, né? Do tipo, ele recebeu e, né? Uma coisa meio mais, né? Durante anos eu consegui me ir assimilando aos poucos a coisa, mas é um diagnóstico. E a gente não sabe como vai ser o futuro. Em uma outra live recentemente é que a gente se deu conta, eu e a Priscila, que o processo dela foi de 20 anos e o meu foi de 20 horas. Eu, depois de 20 horas, eu sabia que eu tinha que fazer transplante. Ela demorou 20 anos para se acostumando com a ideia. Então, cada um é cada um, cada história é uma história, entendeu? É se você não teve um infarto nessa vez, você não tem mais, né, Marcelo? Olha, eu acho que nessas horas tem que ter pensamento positivo, não adianta, sabe? Tipo, o outro livro que eu escrevi, que foi exatamente o sentimento que eu tive quando eu recebi a notícia de que o futuro havia ficado curto, né? Inclusive é uma frase do Saramago, essa frase, não tem o que fazer. Então, nesse livro, até um capítulo, eu falo que eu nunca me perguntei, nunca fiz a pergunta, por que eu? Né? Não tem resposta. O que adianta você gastar energia para uma coisa que não tem resposta? Né? E o mais interessante é que, uns 3, 4 anos depois, essa mesma pergunta tinha um sentimento completamente diferente. Por quê? Porque, como toda pessoa que teve essa bênção, né? A gente quer se envolver, a gente quer ajudar, a gente quer interagir com outras pessoas que estão passando por isso e que podem ouvir de você coisas que a ajude, né? E eu realmente me envolvi bastante depois do meu transplante, só que a minha doença era uma doença muito complicada. Então, eu me envolvi com 6 pessoas, das quais 5 não conseguiram superar a doença, né? E toda vez que uma dessas pessoas, eu perdi essas pessoas, né? Eu caía num buraco enorme porque eu via o tamanho da coisa, né? E aí, numa dessas vezes, a mesma pergunta tem um outro significado completamente. Por que eu sobrevivi? Né? Então, é a mesma pergunta com respostas totalmente diferentes, entendeu? Então, abre uma série de possibilidades que eu acho que você tem que ver, principalmente com uma atitude positiva, entendeu? E transformar isso em coisas que possam minimizar ou ajudar os outros, né? Foi o intuito desse livro, na verdade. Vocês são muito inspiradores, assim, são histórias que deram certo, infelizmente tem umas que não dão, mas, assim, muitos dão certo, então, realmente, que nem a Priscila falou, a gente tem que focar nas histórias boas, na alegria e na vida, né? Porque muita gente se inspira, né, Cláudia? Tem gente que está em fila há 1 ano, 2 anos, 10 anos, esperando por um órgão, né? E fazendo tratamentos, né, dependendo, né, da hemodiálise, conservador ou, né, pulmão, está fazendo outro tipo de tratamento, está num tratamento substitutivo, né, esperando um órgão chegar. Então, a gente tem que trabalhar para ajudar a dar esperança para a pessoa, de que ela tem que confiar, ela tem que acreditar, né? Você tem que acreditar que vai dar certo, né? Porque se você não acredita, você é o primeiro, igual o Marcelo falou, a cair num buraco, né? E aí você não consegue sair dele, né? Então você tem que ter a crença de que vai dar certo, de que você vai conseguir aquilo, de que, né? De que vai funcionar. Então, assim, eu vejo que
que já aconteceu muito com pessoas que leram o livro da Dora e que viram as historinhas e que sentiram, né, para as crianças, né? Porque tem muita criança em tratamento também que lê o livro, né? E querendo ou não, você explica para a própria criança o que é aquilo, né? Então, para a própria criança já é uma esperança na hora que lê o livro. Para as pessoas, por exemplo, que estão em fila, eu recebo às vezes muito comentário de pessoa que acabou de receber o diagnóstico, né? De que chegou e que recebeu porque, por exemplo, no caso da doença renal, ela é silenciosa, né? É igual a hipertensão arterial, você não sabe que você tem. Mas voltando, a notícia do diagnóstico é o futuro ficar curto. Exatamente. Você não sabe o que vai acontecer. Então, você recebe aquilo e você fala assim, e agora? Então, assim, às vezes a pessoa acabou de receber o diagnóstico, chega para mim e a pessoa recebe o diagnóstico, dá aquela pane, né? Aí a pessoa vai na internet, porque hoje em dia a gente vai na internet, né? A gente vai no Dr. Google, que é horrível, né? Mas a gente vai no Dr. Google, no Instagram, no Facebook, achar alguém parecido. Você vai você vai procurar um ponto de esperança. Essa é a verdade. A pessoa vai procurar um ponto de esperança. Tipo, alguém que teve aquilo ali que deu certo. A verdade é essa, né? E, às vezes, muitas vezes, a pessoa me encontra na rede social, encontra a Dora na rede social. E às vezes, a pessoa fala assim, poxa vida, acabei de receber o diagnóstico, estava achando que era o fim da minha vida, que acabou a minha vida. E aí, eu achando e vendo todo esse conteúdo aqui, eu estou vendo que isso não é o fim. Ele pode ser um recomeço. Então, a pessoa pega aquilo ali como uma fonte de esperança mesmo, de que realmente eu posso trocar a bateria, né, da minha bonequinha aqui, e a bonequinha pode continuar vivendo, sabe? Então, assim, acaba levando um pouco de esperança, e aí é um pouco do que o Marcelo falou, é não se questionar por que eu, né? Por que eu? Aí é muito egoísmo, né? Você fala, por que eu? Por que isso não pode ser eu, né? Se fui eu, por exemplo, eu tenho uma doença que é uma doença renal policística autossômica dominante, né? Na aula, quem estudou biologia, já todo mundo estudou biologia, sabe que a autossômica dominante vem do pai ou da mãe. Eu não tenho, não é do meu pai, não é da minha mãe, né? Meu organismo sofreu uma mutação e eu criei essa doença. Aí eu vou questionar por que criou eu? Eu não, eu penso assim, graças a Deus que fui eu que criei, tá só comigo, não tá com meus irmãos, não tá com meus sobrinhos, não tá com meus pais, não tá com ninguém, tá comigo. Sabe uma então, coisa assim, eu que acho que é um pouco isso, né? Sabe uma coisa que eu achei bem interessante? Eu nunca tinha feito terapia, né? E o meu tratamento foi um sucesso de cabo a rabo. Mas um médico falou, olha, você está ótimo, você está de alta, mas procura um terapeuta. Você vai ter altos e baixos, principalmente quando nesses tombos que eu tinha depois de alguém não conseguir ter o sucesso que eu tive, né? E é interessante porque você acaba descobrindo coisas em você mesmo, né? Que você não conhecia antes de passar esse perrengue todo, né? Então, você também você também cresce na adversidade, né? E isso também precisa ser, eu diria, colocado no lado positivo da conta para o saldo ser positivo, né? Isso mesmo. E a questão de colocar isso de forma positiva e depois o transformar, como se diz, né? Fazer do limão a limonada, né? Conseguir fazer isso. Nessa questão da terapia, quando a terapeuta me fez uma pergunta uma vez, que olha, talvez a pergunta não fosse por que eu, né? Mas por que agora, né? E aí você começa a pensar, né? E talvez essa seja a razão, né? Era uma coisa que aconteceu em determinado momento para te fazer mudar, ou para te fazer crescer, ou para te fazer aprender. Então, talvez não seja porque eu, mas porque agora, entendeu? Eu acredito muito nisso. Que nada é por acaso, alguma coisa a gente sempre aprende, né? Eu acredito. E eu acho que o porquê agora tem a ver com, tipo, porque tinha que ser naquele momento,
porque alguma coisa ia acontecer, né? Algumas coisas aconteceram depois, e por que que o meu tinha que ser naquele momento? Porque aí acaba que as pessoas vão se encontrando, e aí você vai vendo como a coisa vai fazendo no futuro, e fala assim, poxa vida, tinha que ser naquele momento, né? Para acontecer tudo isso que aconteceu hoje, né? Eu acho que a gente demora um tempo, às vezes, para entender isso, né? Para poder assimilar isso e entender por que isso. Quando eu descobri meu diagnóstico, eu tinha 20 anos de idade, então eu confesso para você que eu não estava ligando muito para ele, porque eu acreditava que não ia dar em nada, né? Porque se tem 20 anos de idade, você acredita que o mundo vai dar certo, né? Você fala assim, tenho 20 anos, estou feliz da vida, meus exames estão ótimos, você acha que eu vou acreditar que essa doencinha aí vai me derrubar? Não vou, né? Então, você fica meio que crendo que aquilo que não vai evoluir, né? Mas aí depois que você, né, a coisa vai evoluindo e você vê realmente o que vai acontecer, aí vem aquela questão, ok, é o momento da aceitação, e o que eu posso fazer de bom com isso? Porque nada que eu vá fazer vai mudar esse fato, né? Então, o que eu posso fazer de bom com isso, né? Então, aí você adaptar a sua vida, né? E mesmo nessa questão da atitude positiva, na minha experiência, foi interessante, porque foi até muito mais traumático para a minha família, porque a minha cunhada, que é a única irmã da minha esposa, ela teve exatamente o mesmo diagnóstico do que eu, mesmos médicos, mesmo hospital, e ela, com 39 anos, lutou só 3 meses e perdeu a luta, né? Quando eu tive o meu diagnóstico, que foi a mesma coisa, tudo igual, tal, eu estava com 52 anos. Eu já tinha visto os meus filhos se formarem, eu já tinha visto, já tinha conquistado uma série de coisas. Eu pensei, poxa, porque agora, na comparação com a minha cunhada, eu já estava num momento muito melhor, você entendeu? Então, você tem que tirar as coisas positivas, nem que você tem que ser criativo para ver as coisas positivas, mas foca nas coisas positivas, entendeu? Então, para mim, foi um baque e tudo mais, mas, puxa, mas na comparação com a minha cunhada, eu estou 13 anos de lucro, né? Então, isso faz uma senhora diferença, né? E a sua cunhada foi antes da sua história? Oi? A sua cunhada foi antes ou foi, depois? 2001. Então, 2001. Ainda tinha essa história pesando ainda mais. Sem dúvida. Foi muito chocante, porque era a mesma doença e a gente já tinha visto o filme, né? Que no caso tinha sido uma curta-metragem, né? Então as coisas se desenvolveram de uma forma completamente diferente. E olha, cada um, logicamente, em 14 anos, a medicina muda completamente, avança muito, né? Mas é muito de pessoa, não adianta, não tem muita explicação, né? Não, e quem que doou para vocês? Que eu já ouvi vocês falando, mas não lembro. Priscila, vamos lá. No meu caso foi meu irmão, né? Meu irmão mais velho, que fez a doação do rim. Quando eu falei porque assim, quando eu recebi o diagnóstico, no início eu não contei para ninguém, né? Nem minha mãe sabia. Eu passei anos sem contar para ninguém. Não contei para minha mãe, não contei para meus irmãos, não contei para ninguém, porque eu não queria preocupar minha mãe, porque eu acreditava que aquilo não ia evoluir, não ia dar em nada, né? Eu ainda tinha muita fé nisso. Então, eu não falei para ninguém e fui seguir minha vida normal. Profissionalmente, eu fazia questão de não falar para ninguém, porque eu tinha muito receio da questão do preconceito, de falar assim, não vou contratar essa menina doente, não, né? Essas coisas assim, que a gente sabe que o mercado de trabalho, às vezes, é meio cruel, né? Então, meio que falar, não vou falar para ninguém. Depois, quando a coisa evoluiu e eu vi que realmente não tinha jeito, o meu médico, na época, eu morava lá em BH, ele falou, ele já tinha me cogitado isso. Ele falou assim, olha, eu não quero que você passe pela hemodiálise. Não que a hemodiálise não seja um bom tratamento, né, um bom tratamento substitutivo e tudo mais. Mas eu acho que como você já sabe precocemente da doença, a gente está acompanhando há anos e tal, a gente consegue fazer um acompanhamento para que você faça o transplante sem passar pela hemodiálise, desde que a gente tenha doador em vida, porque você só pode entrar na lista de espera, no caso do transplante renal, se você tiver em hemodiálise, né? Então, você não entra na fila. E aí, eu falei, olha, eu queria que você pulasse
essa etapa da hemodiálise, porque, querendo ou não, o corpo vai sentir mais, né? O corpo vai ser mais desgastado, digamos assim, se você passar pela hemodiálise. E como tem esse tempo, a gente consegue se programar, a gente consegue se planejar. Aí eu falo que assim, eu tive a sorte de descobrir precocemente, né? Que aí eu tive como organizar isso. Quando eu cheguei para minha família e falei, aí eu cheguei naquele momento, teve que ter essa conversa, eu falei o que era, falei da doença e tal. Porque minha mãe me via tomando remédio para hipertensão arterial, porque era o único sintoma que eu tinha. E ela achava que eu era hipertensa. E tadinha, ela não tinha noção do que era realmente a hipertensão, a causa, né? Então, quando eu contei, ela tomou um susto, né? E aí eu contei para falar da questão da doação. Na hora que eu contei, na hora que eu comecei a frase de perguntar para minha família se eles seriam, eu não terminei a frase. Eu comecei a frase, meu irmão já levantou a mão e falou assim, pode levar o rim. Aí o outro já levantou, leva o meu também. A minha mãe falou assim, pode levar os meus 2 rins. Então, eu não terminei a frase. Eu comecei a frase e eles já falaram. Ele falou, não tem problema. A gente faz exame, faz o que for e tal. E aí ficou. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Pensei, olha, ok, eles falaram ok, mas tinha que esperar o momento, né? Quando eu mudei aqui para São Paulo, aí eu falo que Deus é muito, muito, né, muito certinho, coloca as coisas no momento certo, aquelas coisas todas, né? Meu marido mudou para trabalhar em São Paulo e 2 meses depois que meu marido estava em São Paulo, a empresa que eu trabalhava em BH mudou a matriz dele para São Paulo, por coincidência. E eu vim para São Paulo. E o meu médico lá em BH falava que, desde o início, ele falava, quando chegar o momento, você vai para a equipe do Dr. Medina, daqui de São Paulo, que é a melhor equipe de transplante renal, doador vivo, etc. e tal. E eu mudei aqui para São Paulo justamente poucos anos antes. E aí comecei a passar e ele me encaminhou para o Dr. Medina. Quando eu cheguei no Dr. Medina, ele já perguntou da questão de doador em vida, família, etc. e tal. E aí eu falei, tem meus irmãos. Aí eu trouxe meus irmãos e minha mãe aqui para São Paulo, fizeram um exame de compatibilidade e os 3 foram compatíveis, para minha sorte, né? O meu irmão, que foi o meu doador, ele que é chamado de HLA idêntico, né? Que é a compatibilidade maior, né? Meu outro irmão deu 50% e a minha mãe 50%, porque a compatibilidade é maior entre irmãos de mesmo pai e mãe, e os pais geralmente é 50% para baixo, né? Mas os 3 eram compatíveis. E aí meu irmão, como foi o HLA idêntico, né, tinha compatibilidade maior, foi o escolhido, digamos assim. E aí isso deu briga familiar, né? Porque a minha mãe não queria aceitar que o meu irmão fosse doador, porque na cabeça dela, ela ia me gerar vida de novo. Então, ela queria ser a doadora, né? Mas aí a médica falou, olha, agora não é questão de coração, de emoção, eu acho lindo o seu gesto, mas agora é o que é melhor para a Priscila. E para ela é melhor a pessoa que tem uma compatibilidade muito maior. Então, aí meu irmão foi o escolhido. Meu irmão foi o escolhido, né? E aí passou por todos os anos. E aí vem aquela questão do momento também da vida, porque meu irmão, a gente sempre gostou de esporte, etc e tal, essas coisas. Só que meu irmão, durante um tempo, ele ficou meio largado, assim. E aí ele falou que parece que Deus chegou no momento, no ouvido dele, e falou assim, Henrique, cuida do seu corpo, cuida da sua saúde. E aí ele começou a virar atleta. Aí ele virou maratonista e tal. E aí, quando ele chegou no momento dessa parte da vida, ele estava tão bem fisicamente, com o corpo e tal, os exames, saúde, que não tinha restrição, não tinha nada. A médica fez os exames e disse, olha, você está perfeito, melhor impossível. Ele falou, parece que Deus meio que soprou assim, cuida aí que vai precisar ali na frente, né? E aí ele fez isso, e aí a gente fez o transplante e deu tudo certo, graças a Deus. No meu caso, aí aparece já a gratidão ao quadrado, porque quem doou foi a minha irmã mais velha. E tem um capítulo no livro que chama Um Dentro do Outro, que é a história dos 2 filhos da minha irmã. O meu sobrinho mais velho, o Alexandre, teve um linfoma de não Hodgkin, que é o pior deles, com 15 anos, e o irmão mais novo, o André, foi quem doou a medula para o irmão mais velho. Então, a minha irmã, na hora que recebeu a notícia que ela era 100% compatível comigo, eu falei, olha, não tinha forma melhor de eu agradecer o que Deus fez comigo, né? Que é eu doando para o meu irmão. Então,
Isso é uma história bonita, né? E uma coisa que a gente tem que dar graças a Deus, porque a chance de um irmão ser compatível era de 25%. Eu tenho 2 irmãs, uma não foi compatível e a Cristina, que é a mais velha, foi 100% compatível. Só para vocês lembrarem, vocês devem ter visto alguma coisa daquela atriz Drica Moraes, da Globo. Ela foi paciente do mesmo médico que eu fui, no Einstein. Ela tinha 6 irmãos, nenhum deles foi compatível. Estatisticamente falando, ela realmente deu um azar sem igual. Ela foi conseguir a medula no banco, depois até tem uma história bonita que ela reencontra o doador, é uma coisa muito emocionante. Então, uma coisa que também a Priscila falou que para mim foi muito importante, eu também, por pura sorte, descobri precocemente, antes da doença se manifestar. Eu estava jogando tênis, rompi o tendão do ombro, fui fazer uma radiografia, o cara achou meio estranho, começou a investigar e cheguei ao diagnóstico bem antes dele se manifestar, o que também me ajudou demais, né? Mas voltando à questão da irmã, e eu falei isso na abertura, na poesia, que Duarte faz uma pessoa melhor, a minha irmã e o irmão da Priscila nunca se viram, nunca se falaram, mas os dois escreveram um texto para ser a introdução do livro, né? O prefácio. E a mensagem é exatamente a mesma. Eles se sentiram pessoas melhores depois desta ação que eles puderam dar, né? E só para também uma outra coisa que a Priscila falou, e fazendo um gancho com o livro, ela comentou que a mãe dela queria dar à luz, dar a vida de novo a ela, né? A gente conta a história da Laurinha no capítulo Pai Jovem, Novo Pai, né? Que é uma história verdadeira, que a Laurinha, que é uma criança, deve ter o quê? Uns 10 anos hoje, Pri? Levou o irmão dela na escola no Dia dos Pais, porque, afinal de contas, o irmão doou para ela o órgão e doou vida, né? Então, você é um outro pai que ela teve, porque gerou ela também. Se não fosse o irmão, ela não estava aí. Então, tem muito a ver com essa ideia de vida, de continuação e tudo mais, né? É uma linda, né? No ano passado ela teve com a gente aqui, uma querida. Verdade, ela teve, verdade, lembrei. Ela gravou até um vídeo na época, contando uma historinha. Mas esse negócio dos irmãos aí, meu irmão fala isso muito, né? Sempre que ele pode, ele fala. Ele trabalha na Vale, e aí, recentemente, pediram para ele fazer uma palestra na Vale, por causa da questão dele ter doado o rim e tal, queriam falar sobre doação de órgãos, e ele foi o palestrante lá. E aí ele foi contar a história e tudo mais. E ele fala sempre isso, ele fala assim, que ele teve muita sorte, ele falou. Que ele teve sorte porque ele é uma pessoa muito abençoada, porque ele pôde encontrar em vida o propósito de vida dele. Porque, tipo, ele nasceu e aí, às vezes, as pessoas passam a vida inteira sem saber realmente qual é o propósito da minha vida, o que eu estou fazendo nessa vida, né? O que eu estou contribuindo? E ele fala, o meu propósito de vida era gerar vida e ver essa vida seguindo adiante, né? Então, esse propósito de conseguir ver isso é muito gratificante. Então, assim, e meu irmão, assim, querendo ou não, meus pais se divorciaram muito cedo. Eu tinha 6, 7 anos de idade, e esse meu irmão, ele é 10 anos mais velho do que eu. E querendo ou não, ele meio que assumiu a função paterna, né? Porque eu tinha 6, 7 anos de idade, meu pai saiu de casa e ele meio que assumiu a casa. Ele estava trabalhando, ele ajudou a questão financeira, ele me ajudou na escola, ele ajudou na minha faculdade, ele ajudou em todas as etapas da minha vida, como se fosse realmente um pai mesmo, né? E aí, só que ele não sabia que ele ia precisar ajudar mais ainda, né? Então, quando chegou mais na frente, ele falou, opa, ainda não acabou minha missão, não, ela ainda está precisando de mais alguma coisa. Então, assim, é uma questão de tipo, é o que o Marcelo falou, assim, os dois não se conhecem, né, meu irmão e a irmã do Marcelo, mas quando a gente pediu para eles escreverem um prefácio, quando veio o prefácio escrito tanto da irmã dele quanto da minha, a gente leu,
e parecia que eles tinham conversado, porque eles escreveram palavras diferentes, mas a mesma coisa, né? Da gratidão em poder gerar vida, doar vida e ver isso, né? Então, assim, Isso é engraçado isso. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, que a gente devia divulgar mais, porque é aquela história do você se sentir uma pessoa melhor. Quem não quer ser melhor? Todo mundo quer ser melhor. Então, se eles souberem que a doação traz esse sentimento, você pode trazer mais pessoas interessadas em doar. Porque, de novo, a gente só tem o sentimento e a gente só explora a questão da gratidão. Explorar no bom sentido, eu digo, mas para atrair mais pessoas que queiram se sentir, que queiram ver um propósito na vida, queiram sentir contribuindo com um irmão, com um ser, né? Então, acho que é uma coisa que precisa ser mais trabalhada, porque pode trazer um incentivo para as pessoas, né? Com certeza, e assim, o fato deles serem parentes de vocês, irmãos, né, faz uma ligação que já é forte de irmão para irmão, mas ficar ainda mais, né, muito mais forte, vai muito mais além de ser só irmão. Pegando o seu gancho, é interessante você falar isso, mas eu lembro que eu comentei que em determinado momento a pergunta era por que agora, né? A minha irmã sempre havia sido uma irmã, não era amiga. E ela estava com 55 anos, eu com 52. A partir desta junção, né, nós nos tornamos muito, muito próximos, né? Então, talvez seja o porquê agora, nesse sentido de retomar um laço que ainda deu tempo de retomar, né? Por outro lado, porque agora também, entrando um pouco mais na questão das causas, né? Eu não tenho dúvida de que eu tive alguns problemas profissionais do trabalho e tudo mais, que eu fiquei tão estressado que talvez tenha somatizado para eu acabar tendo menos anticorpos, menos autodefesa, né? Então, talvez o porquê agora foi naquele momento de que outras coisas, tipo trabalho, estavam tomando um papel muito importante no meu dia a dia, né? Então, é porque agora também. É verdade, se você está numa fase ruim, de estresse, de pensamento ruim, de energia ruim, isso atrai, a gente fica doente mesmo, né? Verdade. Eu tive essa questão do estresse, realmente, eu lembro que meu acompanhamento era sempre com são exames regulares a cada, né? No início era a cada um ano, aí vai, à medida que vai piorando, vai diminuindo o tempo, né? No final tá vindo todo mês. Mas eu lembro que nos exames eu ia e assim, a gente vai acompanhando ali. Só para fazer uma coisa inversa, também acontece o oposto depois do transplante. Você vai todo dia no hospital, cada 2 dias, cada 3 dias, uma vez semana, uma vez por mês. Eu já estou cada vez uma vez por ano aí, ó. Tem o lado. É verdade. Meu sonho é uma vez por ano. Ainda não cheguei nessa etapa, não. Ainda estou a cada 4 meses. Mas eu lembro que eu ia fazendo os exames, e aí eu lembro que eu estava numa fase de um trabalho, num projeto muito estressante, mas muito estressante. E aí, de um exame para o outro, meus exames deram uma piorada, assim. É incrível como realmente isso, na prática, você pode ver que isso contribui realmente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ainda mais hoje em dia, né? Essa questão de estresse, do trabalho, essas coisas assim, querendo ou não, acaba diminuindo a nossa imunidade, acaba, né? Diminuindo tudo. E realmente eu lembro de acontecer isso, assim, de dar uns picos, e de dar uma piorada de um tempo para o outro. Então, é muito isso. E depois é o que o Marcelo falou mesmo, a gente faz tanto acompanhamento tão perto, quase que diário, depois que passa o transplante, que eu lembro que eu fazia 3, 4 vezes por semana, e depois foi aumentando o tempo e tal. Eu lembro que da última vez, quando minha médica falou assim, agora tá tudo ok, né? Volta daqui a 4 meses. Eu quase chorei. Falei, não vou voltar daqui a 4 meses. Tá louca que eu vou ficar 4 meses sem vir aqui? Vai dar tudo errado. Ela falou, não, agora a gente vai cortando o cordão umbilical. Agora você vai indo sozinha aí que você consegue. Mas é muito isso mesmo. Eu acho que o trabalho, às vezes, pode somatizar e as coisas que negativamente, né? Se não souber
cuidar bem. E esses pequenos prazeres, né? Tipo, eu falei que eu tive no meu hematologista segunda-feira. Foi um prazer enorme não reconhecer ninguém mais da equipe, porque mudou em 7 Adoro. anos. Eu tinha meu contato com todo mundo. Cada vez você fica mais independente. Isso é uma maravilha. Adoro isso, Marcelo. Chegar lá e não conhecer ninguém. Adoro chegar no hospital e não falar oi, não conhecer nenhum enfermeiro, nenhum médico, nada. Adoro chegar lá e anônimo, né? Isso é anônimo. E vocês Porque ficaram realmente muito tempo na fila do transplante? Você ficou? E você foi muito rápido, né? Não, foi meu irmão, né? Então eu não cheguei a entrar na fila, porque como foi o meu irmão que foi meu doador, você não entra na fila. Eu não podia entrar na fila porque eu não entrei em hemodiálise. É obrigatoriamente no Brasil, para você entrar na fila, você tem que ter uma função renal menor do que 10, 15, 10%, ou seja, você já tem que estar em hemodiálise. Eu não esperei chegar esse momento para fazer o transplante. Criança pode. Criança pode fazer o transplante sem precisar passar pela diálise. Então, para criança é permitido. Agora, adulto, então, não. Ela já percebeu que você ia, talvez, precisar de diálise e já... Aí a gente esperou o limite. Assim, a ideia do meu médico era, nós vamos agora, não avaliava nem tanto número mais. Não era mais avaliação de números. Era avaliação clínica, de como eu estava me sentindo. No final, foi isso. Eu chegava lá, como você está se sentindo? E aí eu cada vez com menos energia, cada vez mais inchada, cada vez mais com náusea, com cãibra, os sintomas iam aparecendo, né? E ele falou, agora o momento a gente vai fazer na hora que do seu corpo pedir, né? Então, aí na hora que chegou num ponto que eu ainda estava bem, meu rim ainda funcionava, né? Tanto é que eu não precisava de hemodiálise, mas eu falei assim, agora realmente eu já estava muito cansada, eu já tinha parado a atividade física, já estava conseguia trabalhar, acordava querendo dormir. Eu dirigia, eu lembro que eu parava no farol e eu estava com tanto sono, mas tão cansada, tinha acabado de acordar, mas estava com tanto sono, tão cansado que eu puxava o freio de mão para eu dormir os 2 minutinhos do farol para eu poder dar uma descansada, porque eu estava muito cansada. Isso indo para o trabalho. Aí, o organismo já vai, né, só piorando. E eu lembro que eu puxava o freio de mão porque eu tinha medo de tirar o pé do freio, né? De relaxar e o pé do freio sair. Então eu puxava o freio de mão e falei, agora dá para descansar 2 minutos, que alegria. E chegou nesse ponto. Acordava com a buzina, né? Não era o WhatsApp, eu estava dormindo mesmo. Mas, assim, aí chegou nesse momento que o médico falou assim, olha, agora a gente vai te fazer, é melhor fazer o transplante porque já está prejudicando a sua vida. Né? Você já não consegue fazer as coisas mais com qualidade de vida, então realmente é a hora de fazer o transplante. E realmente eu tinha perdido um pouco essa noção, porque o meu corpo, a máquina do nosso corpo é tão magnífica que a gente adapta automaticamente sem perceber. Então, assim, meu cérebro se adaptou àquela energia que eu tinha. Então, para mim, aquilo era natural. Para mim, era um sono normal. Todo mundo sentia aquilo. Então, eu já estava tão habituada com aquilo que para mim era normal. E minha médica falava sempre comigo, assim, não é normal, você só vai perceber isso depois que a gente fizer o transplante. E, realmente, menos de 24 horas depois do transplante, minha energia era completamente diferente. Parece que foi lá, abriu o capô do carro, trocou a pecinha, que estava com problema, e tudo voltou a funcionar. Porque realmente foi uma coisa bem, bem impressionante, assim. Mas aí como é nesse caso de transplante intervivos, eu entro na fila, mas eu saio, né? Eu entro na fila porque tem que passar pelo Sistema Nacional de Transplantes, né? Porque tudo é contabilizado. Então, eu entro na fila, mas aí entra o meu irmão como doador, meio que, né, cruza aquele dado, então eu já entro e já saio, né? E aí faz o processo todo assim. Então, eu não esperei, não passei pelo processo, né? Só o tempo dele fazer os exames e dar tudo certo. Foi só o tempo da gente fazer os exames. E aí é uma cirurgia, quando é assim, Cláudia, é mais tranquilo, porque é um agendamento de uma cirurgia. Né? Não é urgência, né? Qual dia é melhor? Qual dia era o melhor para o meu irmão? Qual dia era o melhor para mim? Né? Então, assim, a gente
a gente conciliou as datas, que eram melhores, que coincidentemente caiu na semana do meu aniversário. No dia 17, eu transplantei dia 14 de março, eu passei meu aniversário no hospital dia 17 de março. E recentemente eu recuperei uma foto, Marcelo que gosta de números, recentemente uma pessoa me pediu uma foto sua lá no hospital. Aí eu fui recuperar uma foto minha que eu tirei uma selfie no hospital, tipo um dia depois do transplante. E qual era o número do meu leito? 1703. Interessante, né? Coincidências existem, né? Essas coisas parecem que começam a te procurar, né? Você fica meio imantado para esse tipo de coisa. Eu tenho um número de sorte desde criança, que foi uma brincadeira da escola e a gente acabou assumindo esse número, que é o número da sorte do pessoal, que é 512, né? E eu criei um lema que depois até no primeiro aniversário de transplante eu fiz camiseta com VDTC, vai dar tudo certo, que era a mensagem que a gente passava para a coisa ter uma pegada bem otimista, né? E aí eu fui no hematologista segunda-feira e fui fazer lá no totem, pegar minha senha 512. Eu falei, não tem como não dar certo. Sabe? Tipo, é o meu número de sorte. Né? Até coloquei no grupo, olha, já deu certo, porque com esse número hoje acabou, né? Mas esse tipo de coisa que a gente acaba também dando valor para botar um alto combustível nas nossas histórias, entendeu? Verdade, é isso mesmo. Eu fiquei, na hora que eu vi o leito, no dia eu não associei, mas pensa comigo, né? São sei lá quantos anos. O Hospital do Rim ele é quase que 100% para transplantes, né? Poucos casos ali são fora do transplante, cateterismo e tal, mas é quase que 100% transplantes renais, né? As pessoas que estão ali transplantadas. E o hospital estava cheio no dia, tinha muita. Tanto é que na hora que eu desci para a sala de cirurgia com meu irmão, a cirurgia estava marcada para 5 horas da manhã, a gente só foi fazer a cirurgia às 11, porque chegou um monte de rim, e os rins têm um tempo de isquemia, né, do órgão fora do corpo, então precisa transplantar rápido, né? Então eu fiquei um tempo esperando. Eu lembro que os leitos estavam cheios, e a pessoa me colocar no 17º andar, no leito 3, assim, é muita coincidência, né, do universo, né? É porque eu estava dizendo que ia dar certo, né? Só que eu não vi na hora, né? Eu fui ver agora, anos depois, né? Mas era um indício de que ia dar certo, né? De que podia confiar que dava tudo ok. Muitas histórias lindas e coincidências de vocês, né? A gente já está quase... Pode falar. Uma falar. historinha rapidinha, Cavô do Andar. Eu lembrei de uma outra história também bem bacana que aconteceu comigo. Eu não deveria ter, eu diria, nenhum sentimento ruim com relação à minha internação, até porque foi muito rápida. Inicialmente era previsto eu ficar 6 meses para me preparar para o transplante, né? E eu, em menos de 3 meses, saí transplantado, deu tudo certo e tudo mais. Mas eu tinha colocado para mim que eu nunca mais ia pisar no 6º andar daquele hospital, né? Que era o andar dos pacientes de oncologia, de hematologia. Eu falei, eu nunca mais vou pisar não quero voltar para cá nunca mais. E aí, o ano passado, no aniversário de 1 ano da Dora, então a Dora me propiciou isso também, eu tive uma ideia, liguei para o meu médico, falei, quantas crianças estão internadas, né, no 6º andar? Daí eram 11 crianças. Aí peguei 11 livros, fui ao 6º andar, entreguei para as mães, porque, logicamente, as crianças não podiam sair, mas aquilo também foi um aprendizado que a Dora me proporcionou, e eu fiz daquilo uma coisa positiva também. Então, a gente tem que procurar sempre fazer as coisas de uma forma positiva e não negativa. E como é que foi a emoção de pisar no 6º andar? Olha, ainda mais quando a gente fala de criança, né? A gente tem entendimento, adulto, tudo mais, já viveu 53, 60, 67 anos, né? Agora, você vê a criança naquela situação é muito impactante. Então, qualquer coisinha que você puder fazer para
tirar a atenção um pouco, você está contribuindo muito. Então, foi muito bacana. Muita emoção, né? Então, hoje a gente está de aniversário, né? Duplamente, né? O aniversário é 2 anos do Adorável Dora, né? Ele saiu dia 15 de setembro de 2019. Então, olha que data linda, né? Então, assim, acho que seria... Vamos cantar parabéns para eles, acho que eles merecem, né? Boa! Parabéns! Parabéns para Você, E o microfone, você não sabe que eu essa ia data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida. Mas eu acho que É a vocês nossa podiam, Dora. assim, vocês podiam Parabéns para Dora. Parabéns, ó, o livro dela está aqui, ó, é lindo, é um livro, assim, é um livro muito leve, realmente, assim, maravilhoso, assim, e é emocionante, são histórias, assim, que nos comovem, como a Cláudia diz, né, a gente já está trabalhando no Doando Vidas, já esse é o 2º ano, e eu acabei sendo cativada também por essas histórias, por este propósito, né? Então é uma causa que a gente abraça, que é uma causa que a gente se emociona. Esse ano, né, o Doando Vida segue, né, o Vida Saudável para Todos, né? E acho que isso está muito alinhado, né? E acho que vocês podiam contar para nós como é que surgiu o Adorável Dora, né? Como que vocês se conheceram, como surgiu esse propósito? E eu acho que isso acaba sendo porque vocês, o Marcelo vinha falando, né, o porquê agora, porque eu, talvez, né, mas olha que história linda que surgiu em cima disso, e acho que isso é uma sementinha que vocês mudam a vida de muitas pessoas. Conta aí, Pri. Começou com uma história que da questão do atleta, né, que eu resolvi me tornar triatleta depois do transplante. Marcelo já era um atleta, né? Nadador, jogador de tênis e tal. E eu resolvi ir para a competição, e o Marcelo também, que eram os Jogos Latino-Americanos para Transplantados. Existem as competições, né, para transplantados, e uma delas é o latino-americano, que seria na Argentina, na cidade de Salta, em 2018, né? E eu resolvi ir para a competição, o Marcelo também. A gente nem sei dizer, eu comecei nessa questão do esporte e consegui ter contato com as pessoas pelo esporte através da Paty, né, da Patrícia. Então, assim, querendo ou não, a gente participava de um grupo ali, mas a gente não conversava muito, eu e o Marcelo mesmo, porque o grupo era muito grande, né? Então, a gente não conversava diretamente, a gente conversava ali no grupo. E aí, quando surgiu essa questão de ir para os Jogos Latino-Americanos, aí o grupo se restringiu a um grupo de 20 pessoas, né? Aí a gente conseguia ter uma proximidade maior, uma conversa maior. E me pediram para escrever um texto para apresentar o time, né? E eu gosto muito de escrever e tal. E eu escrevi um texto falando dos super-heróis, que é um texto até que está no livro, no final do livro lá, né? Que a gente chama de pós-fácil, né? Que fala sobre os super-heróis da vida real, que super-heróis somos nós, né? E que a gente, para vencer uma batalha, a gente precisa de ajuda, né? Porque ninguém vence nada sozinho, né? A gente precisa da ajuda de outras pessoas, né? Então, eu contava mais ou menos assim e apresentava o time, quem eram as pessoas quem eram esses super-heróis que iam representar o Brasil lá na Argentina. E o Marcelo leu o livro e no grupo eu lembro que ele colocou lá que ele se emocionou muito com o que ele leu e tudo mais. Quando chegou na Argentina, a gente se conheceu pessoalmente, né? Aí o Marcelo me abraçou e eu lembro, até hoje, a gente estava na rua, ele me abraçou e falou assim, nossa, adorei aquele texto que você escreveu. E aí ficou um pouco essa sementinha ali, mas a gente não sabia ainda, né, Marcelo, o que ia dar disso, né, naquele momento Na verdade, foi meu primeiro contato com esse pessoal do esporte, eu só fui descobrir isso alguns meses antes dessa viagem. Eu não sou um cara ligado em rede social, nada, a minha esposa que viu que tinha esse grupo, e eu me senti meio envergonhado lá na Argentina, porque eu via que todo mundo fazia das tripas coração para fazer alguma coisa pela causa. Eu não fazia porra nenhuma. Eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. E aí tive a ideia de um conceito que eu aprendi de uma outra ONG que eu participava, que era tentar, através das crianças,
colocar uma semente de uma coisa positiva enquanto a criança, que ela vai nascer e vai aflorar um adulto maior com essa sementinha, né? Então, foi a ideia. Já tinha escrito os 2 livros, um infantil também, e aí eu, logicamente, por ter gostado muito do texto da Priscila, eu convidei ela para ser minha sócia nessa empreitada. E uma coisa também super coincidência, que foi super bacana, foi que no dia que eu convidei ela para tomar um café em São Paulo e falar da ideia, falar do projeto e tudo mais, foi no final de novembro de 2018, eu cheguei em casa, minha filha estava com o marido para me contar que estava grávida. E a Dora e a minha neta, Naná, nasceram 9 meses depois, na mesma semana. Então, foi uma gestação bem acompanhada, vamos assim dizer. Marcelo foi avô real e avô virtual na mesma semana, né, Marcelo? Exatamente. Bisavô já, viu os 85 anos, já era bisavô. Bisavô. Que história linda, né? Emocionante. E a sua netinha também, o netinho, é do dia 15 de setembro também? Não, ela é de 3 de setembro. Desculpe, ela é de 5 de setembro. Mas a Dora foi lançada no dia 15 de setembro, mas como eu fazia 5 anos de transplante no dia 3 de setembro, eu fiz um evento num restaurante para os amigos, e lá foi a primeira vez que a gente distribuiu a Dora nesse evento para os amigos mais próximos, para comemorar os 5 anos, que para um transplantado de medula é o ponto crucial. Você, a partir do 5º ano, você é considerado curado, né? Então, era uma data para mim muito importante. Então, foi uma boa comemoração. Isso que eu falo, que a Dora nasceu dia 3 e a Naná nasceu dia 5. Que legal. Que legal. E a gente fez também uma versão em inglês, né, Marcelo? Isso. A gente fez uma edição pequenininha em inglês, porque em 2019 teve a Olimpíada dos Transplantados, os Jogos Mundiais na Inglaterra. O número de livros, porque é o mesmo livro. Pequenininho, é o mesmo livro, só que é pequenininha, que fez uma edição tipo, em quantidade de exemplares pequena, né? E a gente levou para a Inglaterra e doou para as delegações, né, dos outros países o livro. Então, assim, a Dora, essa edição ficou pronta, foi em agosto, né, que a gente foi. Então, em agosto, a gente tinha essa edição lá que a gente distribuiu lá. E aí, depois, em setembro, que a gente queria realmente que lançasse em setembro, né, Marcelo? Porque era a comemoração do Marcelo, dos 5 anos, e era o Setembro Verde, né? Então, a gente quis unir tudo em setembro. Mas acabou, assim, casando bem as datas, né? Foi tudo uma boa conjunção. Que legal, bem significativo esse mês de setembro. Olha a história dos números, né? Acabamos escolhendo, né? A gente tem que ser sincero, a gente escolheu essa data sem saber de todas essas informações. Foi em coincidência, exato. Mas olha aí, Marcelo, os números, né? Mais uma data. Mais uma data. E vocês têm conhecimento de que se existe um outro livro no Brasil? Eu acredito que não, mas em outro país, né? Na Inglaterra, não sei, que fale sobre doação no mesmo sentido que vocês quiseram falar, nessa linguagem para criança, assim? Olha, eu não sei se existe outro livro, mas só existe uma obra-prima, de Priscila e Má de Marcelo. Eu acho uma obra-prima mesmo. Até a gente estava falando de ler história, né? E vocês escolheram a história que eu acho que é a minha preferida do livro, assim, que é a história da Patrícia, né? Uma grande inspiradora. Sim. Então. Posso ler? Claro! Ilha nova, coração novo, vida nova. Eu tenho uma linda boneca chamada Patty. Ela tem os cabelos loiros e 2 lindas tranças. Sabe o que eu mais gosto nela? Ela tem uma bicicleta e ela pedala muito rápido. Na escola temos o dia que podemos levar nossos brinquedos. Então sempre levo a Patty e a coloco para pedalar na quadra. E a nossa diversão é ficar correndo atrás dela. A Patty é um sucesso.
Mas aos poucos a Paty foi ficando fraca, tadinha. Não tinha mais forças nem para pedalar 2 voltas, porque suas pilhas tinham acabado. E assim, ela foi parar na prateleira do meu quarto por um bom tempo. Já a Luzia é o contrário. A Luzia é a boneca amiga da Paty e só gosta de cantar e dormir. Preguiçosa que só vento. Mas eu adoro as duas, cada uma com o seu jeito. E como a Paty estava sem bateria, a Luzia virou a boneca que eu brincava todos os dias por vários meses. Até que um dia fui pegá-la da prateleira para brincar, mas ela escorregou das minhas mãos, caiu no chão e quebrou em 2 partes. Fiquei super chateada, mas vi que eu poderia, de alguma forma, mantê-la viva, porque eu lembrei que há um bom tempo eu não brincava mais com a Paty, a boneca ciclista. Então, a Luzia doou as pilhas para a Paty, que voltou a ficar super forte e agora pedala muito. Paty agora ganhou o apelido de Paty Coração de Atleta, e eu comecei a entender como funciona essa história de doação. A Paty é muito próxima da Pri, e eu lembro direitinho que eu fui numa reunião na Paulista, e eu fui cruzar a Paulista e tinha um ambulante vendendo umas bicicletinhas que ficava pedalando e andando em volta. Eu falei, olha, tá aí a ideia da Paty. Foi aí que surgiu a ideia da Paty, por causa de um ambulante da Paulista. E engraçado que quando a gente deu os livros para a delegação nossa lá do Brasil, lá na Inglaterra, né? A gente levou os livros em inglês para as outras delegações e para os nossos atletas, né, do Brasil, a gente levou o livro também, antes de lançar ele oficialmente, né? E demos de presente. E aí a Paty leu o livro dentro do avião na volta para o Brasil. E aí quando ela chegou aqui, ela pegou o telefone e me ligou. Quer dizer, ela estava todo mundo dormindo no avião e ela chorando copiosamente, porque na hora que ela leu o livro, que a gente fala que a boneca Paty ficou parada na prateleira um tempão, ela se viu naquela história realmente, porque ela lembra que na aula de educação física, quando ela era criança, ela não podia fazer educação física, e ela ficava na arquibancada, doida para estar na quadra brincando, mas ela ficava na arquibancada. Então, a arquibancada é como se fosse aquela boneca na prateleira, parada ali, vendo os outros brinquedos todos sendo utilizados, e ela ali parada e não podia participar da brincadeira. Então, assim, caiu como uma luva, assim, que aconteceu isso. E ela falou que o avião todo dormindo e ela lá chorando, não podia fazer muito barulho para acordar as pessoas. E aí ela ficou super feliz com a homenagem, assim, com a forma que a gente escreveu isso para ela. A gente escolheu esse capítulo pela questão lúdica, de passar uma mensagem tão difícil, que é o transplante do coração, de uma forma que a criança pudesse entender sem traumas, né? Então, eu acho que, eu não sei você, Priscila, mas é o capítulo que eu mais gosto, que eu mais... Eu também. Acho que a gente conseguiu fazer o nosso dever, entendeu? A missão foi alcançada com êxito, porque realmente a pilha é o coração da boneca, né? É o capítulo que eu sempre indico para alguém quando fala, qual capítulo é esse? Quando pedem para eu ler um capítulo também, é esse. Geralmente é esse. E ele foi usado, Marcelo, por uma professora, a professora Anne, que a gente participou da aula, né? Ele foi usado porque o marido dela estava em fila esperando por um coração, e ela usou esse capítulo para explicar para o filho dela, de 6, 7 anos de idade, o que é que o pai estava passando, o que é que o pai precisaria. E o filho entendeu a realidade do pai através dessa historinha. Então, assim, ela pode ser usada, assim, de ser visualizada de várias formas diferentes, né? Ela é muito rica, muito lúdica mesmo, e acho que ela não é só para as crianças, eu acho que ela começa a entrar dentro da gente mesmo, né? Porque a gente comece a perceber a doação de uma outra forma, né? Que é um ato, é uma gratidão, é muito lindo isso, né? Nós vamos estar fazendo agora, no dia 27, a gente tem uma roda de conversa aqui em Bento, onde a gente fala de várias situações que a gente feita por psicólogas, onde a gente trabalha questões emocionais. E nesse mês a gente vai estar fazendo agora, fechando o mês, né, da doação de órgãos, né?
a gente vai estar falando com o tema, né, do que se ganha ao se doar, e entrando um pouquinho mais nesse contexto emocional, que eu acho que vai fechar com esse mês repleto, né, de atividades que a gente tem dentro da BPW, muitas ações, mas eu acho que é bem importante a gente poder estar abordando isso. A gente vai dar continuidade, eu acho que segue com o que vocês estão trazendo hoje, né, essas histórias ricas, e a gente vai falar um pouquinho mais, e acho que vai ficar muito nisso, né, da questão da gratidão, né, e a gente pode aprender, né, e ensinar desde criança o que a gente pode fazer isso, né? E também temos que falar, né, que tem um projeto que a gente já acabou de falar, eu acho que tem uma historinha também que fala sobre o cabelo, né? Esse ano a BPW resolveu lançar o projeto, né, de doação de cabelos, né, que ele vai para uma outra causa, que vai terminar no Outubro Rosa, mas a gente está lançando justamente no Doando Vidas, para começar a falar de doação que todos podem fazer, né? Que ótimo Se houver iniciativa, parabéns. se houver interesse, a minha empresa tem uma filial em Caxias, e eu vou para lá ainda este ano. Se você quiser, de repente, a gente pode tentar combinar, e eu vou lá, vou para Bento Gonçalves, é pertinho, a gente bate um papo, quem quiser, tudo mais, será um prazer. Marcelo, olha que boa notícia, assim, avisa quando vier que a gente pode estar organizando, assim, olha que presente lindo, né, o Marcelo vindo para cá e ó, Cláudia vem para cá também, Thaisa também. A gente vai no circuito dos vinhos, né? Ah, eu vou também, então. Também. Vamos organizar um passeio aqui na Serra Gaúcha, serão todos muito bem recebidos, né? Que a gente tem um roteiro turístico, né? Tem muita coisa para fazer aqui. Meu marido é de Carlos Barbosa. Temos a Magali. Então, meu marido meu marido é de Carlos Barbosa, do lado. Então, assim, essa rota eu adoro. Olha, sempre que eu posso, eu vou com é de ele. Carlos Barbosa? Carlos Barbosa. Oh, Magali, estamos falando da nossa região aqui, ó. A gente está chegando perto, né? Pertinho. A gente não tinha conversado ainda. Olha a Natália aplaudindo. Inclusive, o nosso logo do Doando Vida vai ter uma modificação, vai entrar também a questão da doação de sangue, né? E vai ser Doando Vidas, pelo que eu entendi, que a Margarida... que legal. E aí vai ter essa modificação. Então, ano que vem, a gente vai ter um novo logo. E a intenção é essa mesmo, é do doando... Um spoiler aí, ó, que a gente só estava falando. Um spoiler. Eu nem sabia. Não, era só conversa de bastidor. E quem sabe a gente vai conseguir fazer o ano que vem algo presencial e que vai ser todas as cidades que têm BPW vão fazer o evento no mesmo dia. Então, a ideia é que seja uma corrida ou uma caminhada, ou os dois, né? Então, obviamente não sabemos o tema, né, do ano que vem, mas a gente está querendo fazer, e em São Paulo tem também, então Priscila pode participar, com certeza a Patrícia também vai estar lá, e a intenção é essa, que a gente faça uma ação para fazer barulho mesmo, porque por enquanto a gente consegue fazer algumas ações, mas que ainda não são grandes o suficiente. Eu falo que a gente atinge o sucesso porque se a gente consegue mobilizar uma pessoa que consiga entender e que consiga conversar com a família, já é um grande sucesso. Mas que a gente quer fazer mais barulho para que a gente atinja mais famílias, mais pessoas conversando sobre o assunto. E aí, quem sabe, ano que vem a gente terá um evento no mesmo dia, todas as cidades que têm BPW unidas, fazer um barulho bem, bem alto aí. Essa corrida e caminhada era para ser esse ano, né? Mas por causa da pandemia... Mas a gente vai fazer ela de uma forma, digamos assim, né? O que a gente combinou justamente por causa da pandemia, né? A gente não está incentivando no presencial, mas que todo mundo possa. Vamos fazer ela virtual. Quiser fazer dentro de casa, quiser caminhar num parque, vai sozinho, bate uma foto. Então, assim, a ideia é que todo mundo faça individual e poste fotos. Então, assim, vai ficar nas redes sociais no domingo, isso no dia 26, se não conseguir, o dia 25, mas que fique um final de semana
para que todos consigam falar da causa, né? Então, assim, o que a gente está conseguindo esse ano é ficar ainda no online, né? Mas eu acho que isso é importante, e realmente caminhamos para que ano que vem, né? Assim, todos nós esperamos que possamos estar socializando, né? E a gente possa realmente fazer integrados, todos se abraçando, que eu acho que é isso que todo mundo quer, né? Compartilhando juntos, e acho que vai ser bem bonito mesmo, né? Esse ano vamos fazer ela no virtual ainda, né? Tanto que é a Vida Saudável, né? Que vem, então, vem essa inspiração de vocês, que são todos atletas, né? Tem aquela garrafinha d'água, a gente está de máscara, justamente, né? Para promover uma vida saudável para todos, que é a campanha desse ano, né? Até eu Muito acho bem, que eu gente, tenho o endereço de vocês para mandar a garrafinha, né? A gente não mandou para eles, né? Acho que não, depois eles mandam para nós no WhatsApp para que a gente possa estar compartilhando, então. Ah, que ótimo, Eles obrigada. vão Eu tenho que gostar da deixá-los porque a minha família veio jantar aqui em casa hoje para Opa! comemorar a minha pega. Parabéns! Eles vão acabar me pegando se eu não ficar assistindo. Não, hoje é dia de Obrigada, comemorar. Marcelo. A gente Muito agradece obrigado. muito a participação do Marcelo, da Priscila. Temos que Estamos sempre à agradecer muito disposição. a Dora. E vamos combinar esse evento aqui em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, aí, ó, Magali e Natália, né? Já estamos aí com um convidado para organizar. Nos avisa quando vem que a gente consegue agilizar assim. Combinado. Tá, joia. Obrigada, gente. Muito Tchau, obrigada gente. pelo Obrigadão. convite, viu? Obrigada. Conta sempre com a gente. Obrigada. Beijo, tchau. Obrigada, tchau. Rita, agora eu não sei como é que você faz para gravar.